Explicar-se demais é a arte silenciosa de pedir para ser aceito. Mas quanto mais se explica, mais se perde de si mesmo. Quantas vezes uma parte dentro de nós gritou, chega, mas a boca sorriu e disse, tudo bem, só para manter a paz. Essa é a paz que destrói por dentro. Há um momento em que o silêncio cura mais do que qualquer justificativa. E esse momento começa agora. Carl Jung entendeu o que quase ninguém teve coragem de olhar: o sofrimento silencioso de quem vive tentando ser compreendido enquanto abandona a si mesmo. Não é apenas cansaço, é exaustão da alma por ter que se moldar, explicar sentimentos, apagar vontades, negar a própria sombra só para caber. Mas o self, o seu centro real, não nasceu para caber. Ele nasceu para existir inteiro, mesmo que o mundo não o entenda. E é por isso que hoje vamos mergulhar no que Jung chamou de retorno à essência, um caminho que não exige mais explicações, só presença. Então, se isso ressoa com algo que vive aí dentro, respira fundo, senta com a alma e vem comigo até o fim dessa jornada. Se sentir que esse conteúdo te toca de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam lembrar que não precisam mais pedir desculpas por serem quem são. E me diz aqui nos comentários, você também sente que se explicar demais te afasta de si mesmo? Escreve o que vem do coração. A sua história pode ecoar na alma de alguém, porque a cura começa exatamente aqui, no ponto em que você para de tentar ser compreendido e começa, finalmente, a se escutar. Vamos falar da ferida invisível de quem vive pedindo permissão para existir. Tudo começa na infância. Antes mesmo de sabermos quem somos, já aprendemos o que o mundo espera que sejamos. Olhares que exigem, palavras que moldam e gestos que nos treinam a caber em caixas que nunca foram feitas para nossa alma. A criança que um dia se encolheu para não desagradar, hoje é o adulto que se explica demais, com medo de ser mal interpretado. Essa é uma das feridas mais invisíveis e mais profundas da psique. A ferida de ter aprendido que só seria amada se fosse compreendida. E então, explicamos, justificamos, nos curvamos emocionalmente na esperança de que alguém olhe e diga: agora sim, entendo você. Mas essa busca tem um custo. Quanto mais explicamos quem somos, menos espaço deixamos para apenas ser. Menos silêncio existe entre o que sentimos e o que entregamos ao mundo. Jung dizia: aquilo que negamos em nós nos aprisiona. E negar o próprio silêncio é negar a única ponte que nos leva de volta ao self. Perceba isso com honestidade. Quantas vezes você engoliu a própria verdade só para manter um vínculo? Quantas vezes sentiu que precisava justificar até o que te fazia bem, com medo de parecer egoísta? Esse padrão é sutil, mas profundamente destrutivo. Porque o que começa como desejo de conexão vira prisão emocional. Quando a necessidade de ser compreendido vira uma obsessão, a alma se esgota. E é por isso que o silêncio é tão assustador no começo, porque ele nos coloca diante da nossa maior pergunta: quem sou eu quando não preciso mais me explicar para ninguém? Essa é a base de tudo, a origem da ferida, o ponto de ruptura entre o que o mundo espera e o que a alma deseja. E é nesse exato ponto que a verdadeira cura começa. Porque quando a dor de tentar ser compreendido já não cabe mais, o silêncio deixa de ser ameaça e começa a ser refúgio. No próximo passo, vamos entender por que o silêncio não é ausência,
mas o início da reconexão com quem você realmente é. Quando tudo já foi dito, e mesmo assim nada muda por dentro, é porque chegou a hora de parar. Parar de explicar. Parar de pedir. Parar de se moldar. O silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde a alma volta a respirar. Mas isso não acontece de forma confortável, porque no começo, o silêncio parece frio, parece solidão. É estranho não se justificar mais o que se sente. É estranho não se desculpar por estar cansado. É estranho ser inteiro num mundo que só reconhece metades. Jung compreendia esse movimento. Ele dizia que o inconsciente se comunica em símbolos, imagens e silêncios, não em justificativas, não em palavras ansiosas. Quando o silêncio chega, o inconsciente começa a sussurrar. E ele diz coisas que há muito tempo você precisava ouvir. Ele lembra que você não precisa se explicar para ser digno de existir. O silêncio então se transforma de ausência em presença, de vazio em porta, de peso em portal. Um portal que te leva de volta para dentro. É como se você finalmente parasse de andar em círculos ao redor de si mesmo e decidisse entrar, sem desculpas, sem roteiros, sem a necessidade de ser entendido, apenas sendo. Talvez o maior desafio não seja ficar em silêncio diante dos outros, mas permanecer em silêncio, diante da própria vontade de se justificar. É nesse espaço sagrado, onde nada precisa ser dito, que tudo começa a se alinhar. Porque o self só se revela quando a fala se cala. E é nesse silêncio que algo desperta. Uma escolha, simples, mas definitiva. Escolher a si mesmo, mesmo que isso custe a compreensão de todos. No próximo passo, vamos falar sobre essa escolha, sobre o que acontece quando você deixa de buscar aprovação e começa, pela primeira vez, a se amar como prioridade. Chega um momento em que não dá mais para adiar. A alma, cansada de se justificar, se levanta. Mesmo ferida, mesmo tremendo, ela se levanta e diz: chega, eu não me abandono mais. Essa é a escolha, silenciosa e poderosa, porque escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É entender que agradar todo mundo foi a maneira que o ego encontrou de não ser rejeitado, de não ser esquecido, de se sentir por um breve segundo suficiente. Mas o preço é alto, porque toda vez que você se deixa por último, um pedaço seu se parte e começa a criar ressentimento, silencioso, mas corrosivo. Jung falava sobre isso, sobre a individuação, o processo de se tornar quem se é, e não mais quem o mundo esperava. Individuar-se é um ato de coragem, porque é escolher a si mesmo, diante do medo de ficar só. É aceitar que sua verdade vale mais do que qualquer aprovação externa. Mas isso não acontece de um dia para o outro. É um retorno, um reencontro, um renascimento, feito de pequenas escolhas, feitas em silêncio, quando ninguém está olhando. É naquele instante em que você sente vontade de explicar de novo, mas decide não dizer nada, que nasce uma força diferente, íntima, firme, sua. É quando o eu preciso que me entendam se transforma em eu me entendo e isso basta. E talvez, só talvez, você perceba que nunca esteve tão inteiro, porque quem escolhe a si mesmo não precisa mais se explicar. A presença já diz tudo. Mas o mundo nem sempre está pronto para isso. O silêncio incomoda, assusta e muitas vezes é mal interpretado.
No próximo passo, vamos falar sobre esse momento, quando você para de se justificar e o mundo reage. Critica, se afasta, mas é nesse afastamento que algo ainda mais profundo acontece. Nem todos vão entender quando você parar de se explicar. Alguns vão achar arrogância, outros vão chamar de frieza, porque para muitos seu silêncio vai soar como uma ofensa. Mas o que eles não sabem é que esse silêncio foi conquistado com dor, com noites sem sono, com lágrimas escondidas, com anos de autoabandono. O silêncio verdadeiro não é fuga, é maturidade emocional. É não entrar mais em discussões vazias, é não tentar se justificar para quem nunca quis realmente te ouvir. É não mendigar mais afeto disfarçado de entendimento. Jung sabia que esse processo seria solitário. Ele escreveu: a solidão não vem por estar só, mas por não ser capaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si. E é isso que acontece quando você se transforma, mas o mundo ainda quer conversar com a versão antiga de você. Você muda, mas o ambiente continua esperando respostas antigas. Antigas inseguranças, antigos argumentos. E quando você oferece silêncio, eles se perdem, se incomodam, se afastam. Mas esse afastamento não é o fim, é o começo. Quando o mundo se afasta, o self se aproxima. E você começa a perceber quem fica, quem respeita, quem te ouve, mesmo no silêncio. É aí que tudo se redefine. Porque não é sobre ser compreendido, é sobre ser verdadeiro. Não é sobre convencer, é sobre sustentar o que se é, com firmeza, com paz, com profundidade. É nesse silêncio, onde tudo parece ruir, que a essência começa a se reconstruir. E quando o mundo se cala e você permanece, descobre algo que sempre esteve ali, calado, esquecido, forte. No próximo passo e último, vamos falar sobre esse reencontro, quando o silêncio finalmente te leva de volta para casa, de volta para o seu centro, de volta para você. Depois que o barulho cessa, depois que a necessidade de ser aceito se dissolve, algo acontece. Surge um espaço vazio, silencioso, assustador no início, mas sagrado. Ali é onde o self espera por você, não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Ele não exige que você se explique, nem peça desculpas, nem finja ser mais forte do que é. Ele apenas te recebe, com tudo, com as partes que o mundo rejeitou, com as dores que você tentou esconder, com as verdades que só você sabia carregar. Esse é o momento da reconciliação, não com os outros, mas consigo mesmo. O silêncio, que antes era ausência, agora é lar. O silêncio, que antes doía, agora cura. E o que antes era um grito não ouvido, agora é um abraço interno. Jung chamava isso de integração. A união entre o ego e o self, entre a persona e a sombra, entre o que você mostra e o que você realmente é. Não é um processo instantâneo, é um retorno, um ciclo, uma dança entre luz e escuridão. Mas tudo começa no instante em que você para de se explicar e decide simplesmente escolher a si mesmo. Quem caminha em direção ao próprio centro não precisa mais da aprovação da periferia. Se esse vídeo falou com partes suas que estavam em silêncio há muito tempo, deixe isso registrado nos comentários. Não precisa escrever muito. Às vezes, "estou voltando para mim" já é o suficiente.
E se essa jornada te tocou, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também esteja tentando se reconectar com o que é verdadeiro. Silencie o mundo lá fora. Escolha-se aqui dentro. A jornada é sua e ela já começou. Nos vemos no próximo vídeo.